dia, amados. Que a paz, a graça, a misericórdia, o amor, a sabedoria de Deus, a presença do seu Espírito possa ser conosco hoje e sempre. Hoje é dia de festa, mas a festa vai ficar para logo mais à noite. Estamos nos preparativos aí. Hoje pela manhã, eu quero trazer à memória de vocês um evento na história da humanidade que eu considero o mais triste na história do homem e da mulher. Vocês poderiam dizer qual foi o momento mais triste da história da humanidade? Quem arrisca? Hã? Não estou ouvindo, não está dando para entender. O pecado, a queda. Parabéns. É isso mesmo. Foi até mais triste do que o dia em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi levantado na cruz. Porque a morte de Cristo, seu sofrimento, seu martírio, é consequência desse dia. Registrado no capítulo 3 do primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, relato escrito por Moisés, inspirado por Deus, a deixar escrito, deixar registrado para o nosso entendimento, para a nossa compreensão. Então, por favor, abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Vamos estar lendo aqui alguns versículos dos 3 primeiros capítulos, salteando. Gênesis 1, 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vejam que a Bíblia, a palavra de Deus, não tem a intenção de explicar quem é Deus. Logo no primeiro versículo, já parte do princípio de que Deus existe e de que foi Ele quem criou todas as coisas. Se nós cremos nesse primeiro versículo ou não, vai depender de toda a nossa compreensão. Toda a nossa compreensão das Sagradas Escrituras vai depender se nós cremos ou não no que o primeiro versículo diz. No princípio de todas as coisas, Deus criou os céus e a terra e ponto final. Quem crê, muito bem. Quem não crê, e nós vemos hoje nos nossos dias um debate chamado de científico, da pseudociência. E eu vejo com tristeza alguns cristãos tentando provar pela ciência de que Deus existe. Mas Deus mesmo não está preocupado com isso. Porque Deus, que criou os céus e a terra, Ele não respeita as leis da física, da química, aos quais nós estamos presos. Deus, Ele não respeita a lei da gravidade. Ele não respeita a química. Química, cientificamente falando, é impossível você transformar a água em vinho. Não tem como. Então é aquilo que nós chamamos de milagre, de sobrenatural, uma intervenção divina, coisas que não têm explicação. Multiplicar poucos pães e poucos peixes e alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Explica isso cientificamente? Mas nós vemos hoje alguns irmãos tentando explicar. Não tem explicação. A Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E eu creio nessa verdade.
E espero que você creia também, sem a necessidade de comprovações científicas para crer. A partir daí, Moisés vai explicando a criação da luz, separação do dia e da noite, do firmamento, das águas sobre o firmamento, debaixo do firmamento, da terra seca que surge no meio das águas, a criação dos peixes, dos animais marinhos, dos animais aquáticos, das aves, dos animais terrestres, e por aí vai. Quando chega no versículo 26, capítulo 1, versículo 26, depois de ter criado todas as coisas, chegando ao 6º dia da criação, e eu creio em dias literais de 24 horas, e aí a ciência tenta explicar, não, porque são dias milenares. Eu creio que Deus tem poder para criar uma terra antiga. Tem poder. Quando Deus criou o homem, por exemplo, criou o homem no 6º dia, qual era a idade desse homem? Ele não criou um bebê, uma criança recém-nascida. Deus não ficou esperando esse homem crescer, passar pela sua infância, pela sua adolescência. Não, ele já criou um homem adulto, criou uma mulher adulta. Se nós cremos que Deus, no princípio, criou todas as coisas, nós não temos dificuldades de entender isso, de crer nisso. E quando chega no versículo 26 do primeiro capítulo, nós lemos assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou todas as coisas não foram acontecendo. O plano de Deus para a humanidade, para a sua vida, já estava pré-estabelecido na eternidade. E Deus foi criando todas as coisas para justamente no 6º dia criar o homem. A pérola da criação física, terrena. E ele honra essa criatura, a quem ele chama de homem, englobando aí o gênero, né, o masculino e feminino, a raça humana. Ele nos honrou, nos criando a sua imagem, conforme a sua semelhança. E por que ele fez isso? Porque ele estaria concedendo ao homem autoridade, como nós lemos, tendo ele domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Todas as coisas deveriam estar sujeitas ao domínio do homem. Acima do homem, só Deus. Sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja, que anda, que vive na terra. E Deus concedeu essa honra, criando o homem à sua imagem. O que é ter a imagem e a semelhança de Deus? É ser dotado do caráter de Deus.
e de um conjunto de características que só o homem possui. Mas vocês já ouviram falar de ingratidão? Vocês já sofreram ingratidão? Vocês já cometeram ingratidão? A gente só lembra do que nós sofremos, né? Os erros que nós cometemos, mas nós erramos. Se nós não errássemos, se eu não tivesse erro, se eu não tivesse pecado, se você não tivesse pecado, não haveria a necessidade de Jesus morrer em nosso lugar. E nós herdamos dos nossos pais, do primeiro casal, do primeiro Adão, essa ingratidão. E nos esquecemos de tudo o que Deus fez por amor a nós. E com uma facilidade muito grande, muitas vezes, viramos as costas para Deus. Não atentamos para os seus mandamentos, para as suas ordenanças. Por mais simples que seja. Hoje, nós enfrentamos uma dificuldade muito grande. Porque ficamos em dúvidas muitas vezes. Eu devo ir ou não devo ir? Devo fazer ou não? Devo falar ou me calar? Porque olhando para as Escrituras, e a própria Escritura em Eclesiastes diz que há momento para todas as coisas. Há momento para falar e momento para calar. Para fazer e não fazer. Mas vejam a nossa dificuldade. Porque há momentos que nós temos convicção. Não, eu devo ir lá, não tem problema nenhum não. Mas por quê? O nosso coração quer ir. Não, eu vou lá falar. Por quê? O nosso coração quer falar. Quer fazer. Quer projetar. Muitas vezes, a nossa vontade, os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas ações é fruto do nosso querer e não da vontade de Deus. É complexo, eu te entendo, é difícil, porque eu passo também por essas dificuldades. Falamos assim, Senhor, eu não quero ser juiz dessa situação. Mas também não posso ser conivente. Como agir? Como buscar equilíbrio? De não julgar, mas também de não ser cúmplice. Como tratar essa situação? Porque o problema não está na situação. Está no meu coração. Está no meu querer. Está naquilo que os meus olhos veem e desejam. E é isso que nós vamos ver aqui. Tentar, eu conto com a ajuda do Espírito Santo para me ajudar, me inspirar a fazer com que todos nós possamos entender e compreender. Capítulo 2, Gênesis 2, versículo de 7 a 9. O capítulo 2 agora vai explicar com mais detalhes como foi que Deus realizou a criação do homem, que nós lemos aqui de maneira mais superficial, no capítulo 1, versículo 26. E o capítulo 2 aqui, a partir do verso 7, vai detalhar. 2:7. Então formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra. 1:26 diz que Deus criou. O versículo 7 do 2 já está dizendo, mas criou da onde? Qual foi o material que Deus usou? Veja, que Deus criou o homem do pó da terra. Deus não utilizou ouro, não usou metais preciosos, nem pedras preciosas, mas usou o pó da terra, barro.
porque é isso que nós somos. Mas dentro desse vaso de barro, ele colocou o fôlego de vida. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Os animais não possuem alma vivente. Os animais, morreu, acabou. Não existe eternidade para os animais. Para o teu cachorrinho, para o teu gatinho, para o teu passarinho, que você tanto ama, não existe eternidade. Morreu, acabou. Mas a alma do homem é uma alma vivente. Ela não deixa de existir quando esse corpo, formado do pó da terra, morre. E onde passaremos a eternidade? Isso aí Deus vai tratar ao longo das Escrituras. E pelas Escrituras nós entendemos que só há dois lugares, onde a nossa alma passará a eternidade. Ou passará na glória eterna, junta com Deus, ou no sofrimento eterno, no inferno. Não existe meio termo. São essas duas possibilidades. E o que nós fazemos em vida, as decisões que nós tomamos em vida, é que vai determinar onde nós passaremos a eternidade. Passou a ser alma vivente. Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Atente aos detalhes. Criou o homem do pó da terra, lhe soprou as narinas no fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e fez o quê? Pôs nele o homem que havia formado. O homem, ele foi criado de um pó que não pertencia, de um barro que não pertencia ao Éden. O homem foi criado fora do Éden. Deus plantou o Éden, formou o homem fora do Éden e, generosamente, Deus colocou, pôs nele, no jardim do Éden, o homem que havia formado. Nesse jardim do Éden, versículo 9, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista. Árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos pular aqui alguns versículos. Versículo 15 agora, por favor. Vamos nos ater aos detalhes que apontam para o homem. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim. Observam? Ele foi criado fora do jardim. Deus o colocou no jardim do Éden. Com que intenção? Qual era o objetivo? Para o homem fazer o quê? Cultivar e o guardar. Guardar do quê? Era responsabilidade do homem. Veja que o homem não era um animal irracional. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus o capacitou na criação, lhe dando inteligência, lhe deu autoridade, lhe deu domínio sobre os peixes, sobre as aves dos céus, sobre os animais da terra, e disse ao homem: sujeitai a terra, dominai sobre ela. O homem foi dotado dessa autoridade, desse poder, que ele recebeu das mãos de Deus. O homem foi capacitado por Deus para cultivar e o guardar. Porque, como nós lemos aqui no capítulo 1, ao criar o homem e a mulher, Deus os abençoou e disse: multiplicai-vos, enchei a terra. Então ele tinha que cultivar. A ideia de Deus era fazer com que esse jardim
se expandisse, crescesse, não ficasse restrito. Porque se a humanidade, se a população está aumentando, o jardim tem que aumentar. Então era papel, era função, obrigação do homem fazer com que esse jardim crescesse. Comparando com o reino de Deus, quando Jesus se despede dos seus discípulos e sobe, ele dá aos seus discípulos essa ordenança: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, não vai se batizar, não crê, será condenado. Mas é a função, foi a função, a responsabilidade que Jesus deu aos seus discípulos para fazer com que o reino de Deus, o reino dos céus, se estabelecesse aqui na terra como o reino de Deus, se expandisse, crescesse. E Jesus disse aos discípulos: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, de autoridade. Porque sem esse poder, sem essa autoridade, seria humanamente impossível os seus discípulos fazerem com que o reino de Deus crescesse, se expandisse sobre a face da terra. E esse mesmo poder Deus concedeu ao primeiro casal, para cultivar, fazer com que ele cresça e o guardar. Mas guardar do quê? E o Senhor, versículo 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Não foi uma sugestão. Não foi um conselho. Olha, se eu fosse você, eu não comeria daquela árvore, não. Foi uma ordem. E Deus disse: de toda árvore do jardim comerás livremente. E nós acabamos de ler que as árvores, essas árvores que Deus fez brotar, elas eram atraentes aos olhos e boa para o alimento. Vocês podem comer de todas as árvores, livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Dessa não. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quem está ouvindo isso do próprio Deus? Para quem que Deus deu essa ordem? Para o homem. A mulher até então não havia sido criada. O homem recebeu essa ordem. Versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Far-lhe-ei uma auxiliadora, alguém, porque é muito trabalho para ele. Primeiro que ele não vai ter como se multiplicar sozinho. Então ele precisa de uma auxiliadora que lhe seja idônea. Um casal, homem e mulher, capacitados, abençoados, para se multiplicar e encher a terra. Ao mesmo tempo, essa mulher, ela tem que ser dotada da mesma inteligência, nem mais e nem menos. Terá sobre si a mesma unção, a mesma autoridade sobre os peixes, sobre as aves e sobre os animais. Ela também teria essa responsabilidade de dominar, de subjugar a natureza, juntamente com o seu marido. Ele é autoridade sobre ela ali no contexto da criação. Mas ambos seriam trabalhando conjuntamente em prol desse jardim, do crescimento, da expansão desse jardim e de guardar esse jardim, de protegê-lo dos invasores, dos inimigos, porque é disso que nós guardamos.
aquilo que nós temos, aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá poder e autoridade para cultivar o seu reino e para guardar. E Deus disse: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, alguém adequada, que seja conveniente, apta, que tenha as mesmas qualidades, que seja tão capaz e tão competente quanto o homem. Far-lhe-ei. Mas antes disso, Deus leva à presença do homem todos os animais do campo, todas as aves dos céus, e o homem, para o homem ver e dar a esses animais os nomes. E o homem desse a todos os seres viventes, o nome que o homem desse seria o nome deles. E o homem assim procedeu, assim fez. Versículo 22, 2:22. O homem não encontrou entre os animais uma companheira, uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E existem, eu preciso comentar isso, existe muito debate com isso, se Adão e Eva foram personagens reais, ou isso aqui é uma parábola, é uma forma de Deus ilustrar a criação da humanidade. E eu creio que o primeiro versículo da palavra de Deus é verdadeiro, assim como todos eles, até o último no livro de Apocalipse. Jesus mencionou Adão. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro mencionaram Adão. O apóstolo Paulo, ele até cita Adão como o primeiro Adão e menciona Jesus como o segundo Adão. E que o erro, o pecado do primeiro Adão trouxe maldição, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, trouxe salvação. Ele também usa a figura de Adão e de Eva para ilustrar a autoridade do casal, no lar, do marido e da mulher. Então, nós, crentes, nós que cremos nas Sagradas Escrituras, que ela é a fiel palavra de Deus, verdadeira, nós não temos por que duvidar que essa história aqui é uma historinha, é uma parábola, é uma fábula. Não, é algo real. E formou a mulher e a trouxe. Versículo 23. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Aí Moisés explica o porquê que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Capítulo 3. Tudo estava perfeito até então. Tudo maravilhoso. Só festa e alegria. Mas, capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Quem fez a serpente? Quem criou a serpente? Deus. Disse à mulher:
É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Para aqui por enquanto. Nós entendemos também, pela fé, que essa manifestação, essa atuação da serpente, e nós vamos ver no juízo que Deus dá para a serpente, que também não é uma historinha, é algo real. E que se trata aqui de uma manifestação demoníaca através desse animal. Satanás, o nosso inimigo, o nosso adversário, adversário de Deus e nosso também, incorporou na serpente e foi ao encontro da mulher. E vejam a sagacidade. Agora veja, de que adiantou ao diabo toda essa sagacidade, toda essa esperteza? Como diz o ditado popular, malandro demais se atrapalha. E a sagacidade, a esperteza, a malandragem, a vivacidade de Satanás fez com que ele caísse e fosse expulso dos céus. E está condenado por toda a eternidade. Não há salvação para Satanás e seus demônios. De que adiantou? E aí eu pergunto, de que adianta a sagacidade humana? Se a sagacidade, a esperteza, a inteligência de Satanás não o livrou da queda e da condenação, vocês acham que a sagacidade, a esperteza, a vivacidade, a malandragem humana vai nos livrar? Porque é assim que muitas vezes usamos. Usamos de sagacidade para esconder as nossas intenções. A serpente não chega à mulher revelando a sua intenção. Assim como nós, muitas vezes, no nosso relacionamento interpessoal, agimos dissimuladamente. Disfarçamos as nossas intenções. Contamos uma história para tentar ocultar a verdade. Apresentamos a nossa verdade, a nossa versão. Porque quem sabe assim, o pastor vai pegar leve comigo. Eu vou me justificar, vou dizer, não, pastor, porque foi assim. Porque eu venho de um lar, porque os meus pais fizeram isso e fizeram aquilo, porque o meu marido isso, a minha esposa aquilo. Ah, porque os meus pais não me entendem. Ah, porque isso e porque aquilo. Vai se vitimizando. Vai usando palavras. Ao homem, você pode enganar. Mas a Deus não engana. É perda de tempo. Precisamos entender isso e acordar para a realidade. A sagacidade da serpente, de Satanás, do diabo, tem levado muitos ao engano, como levou Eva, como levou a Adão e como levou a muitos, e leva ainda hoje. Muitos estão indo para o inferno, estão sendo enganados. Mas isso vai livrar Satanás do inferno? Não. E ele se aproxima da mulher e puxa uma conversa. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Ele sabe que não é isso. Ele quer puxar assunto.
quer puxar conversas. Quantas pessoas mal intencionadas sabem que você é crente, usadas pelo diabo, vão se aproximar com você a respeito de eu queria entender mais a Bíblia. Você me explica? Você pode me entender isso aqui que Deus está falando aqui? E aí você dá uma explicação, aquilo que você sabe. E aí ela vai distorcer a palavra, tentando criar em seu coração uma dúvida. Vocês estão entendendo? A intenção não é de aprender. Vocês lembram dos fariseus? Quando eles iam interrogar Jesus? Eles tinham intenção de aprender? Eles tinham dúvidas? Não, eles queriam pegar Jesus numa cilada, numa contradição. Fazer com que Jesus falasse algo que eles pudessem utilizar contra Jesus. De onde veio essa sagacidade dos fariseus? Está aqui, a raiz. A raiz está aqui. Está na serpente. A humanidade foi picada por esse veneno. Os nossos pais foram contaminados com esse veneno. E nós já nascemos com esse DNA espiritual defeituoso, inclinado ao pecado. Nós não somos melhores do que eles. Provavelmente, se estivéssemos lá, teríamos caído também. E disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ele sabia o que a mulher iria responder. Versículo 2, respondeu-lhe a mulher, não, do fruto das árvores do jardim podemos comer livremente. Podemos comer, não há problema nenhum. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Vocês conseguem observar que a mulher acrescentou aqui? Botou, não comereis, vírgula, nem tocareis nele, vírgula. Esse nem tocareis nele não está na ordem original, quando Deus falou com Adão, para não comer. A Bíblia não registra, a Bíblia não diz, a Bíblia não fala. Nós não sabemos aonde está o erro de comunicação. Se foi Adão que não passou, que acrescentou algo ao que Deus disse para a mulher. Ó, mulher, está vendo aquela árvore ali? Deus falou que nós não podemos comer. Quer saber? Não podemos nem tocar. Pode ter sido Adão que acrescentou. Ou pode ter sido a mulher que acrescentou. Nós não sabemos. Mas houve uma falha aí de comunicação, de ensino, de transmissão da verdade. Erro esse que nós podemos cometer. Quem é professor, quem gosta de evangelizar, pregar o evangelho para as pessoas, quando nós estamos aqui no púlpito pregando a palavra, nós temos que ter esse cuidado de não acrescentar à palavra de Deus aquilo que Deus não disse. Não colocar na boca de Deus palavras que Ele não pronunciou. Mas também temos que ter o cuidado, o zelo, de transmitir a palavra do Senhor, o mandamento do Senhor, integral, com verdade. Vocês estão me entendendo, queridos? Porque o perigo está aqui, de entendermos errado, de não compreendermos a palavra de Deus. Então a mulher disse, nem tocareis nele, para que não morrais. Foi Adão que passou isso para ela? Foi ela que acrescentou? Não importa. Mas nós vimos aí já um erro doutrinário de entendimento da palavra. Um mandamento tão simples. Era o único mandamento, era a única coisa, o único cuidado. Não comer daquela árvore, não coma. Queridos, ia fazer um muro, botar cerca elétrica,
arame farpado, ia jogar serpente lá dentro. Mulher, não come, não toca, nem olha. Quando passar ali, ó, olha para o outro lado. Está passando no shopping. Tem uma loja de sapatos ali. Olha ali, olha ali. Você aponta até para o outro lado. Mas não adianta, tem um radar. Encontra. Mulher nem olha, mulher não olha, não olha. Passa direto, acelera o passo. Mas Eva está lá, está passeando, e a serpente viu, ela sozinha aproveitou a oportunidade. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Chamou Deus de mentiroso. Não é bem assim não. Não vai morrer nada. E quantas serpentes nós temos hoje nos nossos dias? Onde a palavra de Deus, o que é pecado, continua sendo pecado, mas na atualidade, não, isso é bobagem. Deus nem existe. Não é bem assim, não é pecado não. O que era pecado antigamente, hoje em dia não é mais não. A sociedade evoluiu. Nós estamos vivendo outros tempos. Não vai morrer não. A serpente até se passa por crente. Não, Deus é amor. Isso aí que estão pregando. A Bíblia precisa ser atualizada. Isso aí que esses pastores estão pregando, isso aí já caiu por terra tem muito tempo. Não vai morrer não. Não vai para o inferno não. Deus é bom. Deus não vai condenar ninguém para o inferno não. Se eu acreditar que Deus é bom e não vai condenar ninguém para o inferno, eu estou chamando Jesus e os apóstolos de mentirosos. Porque Jesus falou do inferno. E era tema recorrente nas suas mensagens, nas suas pregações, nos seus ensinos. Porque é algo sério. O inferno não é aquele castigozinho que você vai ficar virado de cara para a parede por algumas horas. Na cadeirinha, como é que é? Cadeirinha, do que é que chama o nome? Na cadeirinha do pensamento, não. É sofrimento, é choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Por que Jesus, se fosse a cadeirinha do pensamento, onde você passaria um tempo ali pensando, refletindo nos erros que você cometeu, para você ter a oportunidade de se arrepender do que você fez, qual a necessidade de Jesus morrer na cruz do Calvário? Passar pelo sofrimento que ele passou? Qual a necessidade? Desnecessário. Desnecessário. Mas nós sabemos mais do que Deus? Nós sabemos mais do que Jesus? Essas serpentes do mundo moderno que estão aí, nos meios de comunicação, na internet, os intelectuais, são as serpentes, dizendo, não morrerás, não existe inferno, porque Deus é bom e Deus não vai condenar ninguém. Vai, dá ouvido à serpente, ao invés de dar ouvido à voz do Cordeiro de Deus. Versículo 5, continua a serpente. Não morrereis, Deus é mentiroso. Versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Deus, além de mentiroso, Deus é egoísta. Deus não quer que você coma. Deus não quer que você aproveite a vida. É um Deus que fica nos tolhindo da felicidade, da alegria, do prazer. Sabe por quê?
Deus não quer que vocês sejam felizes, não. Quer que vocês sejam pessoas infelizes, amarguradas, frustradas. Deus não quer que você experimente, porque sabe que do dia que você experimentar, você vai ser dono da sua própria vida, você será semelhante a Deus. Você vai poder andar pelos caminhos que você quer andar. Você vai poder fazer o que você quer fazer, sem ter que dar satisfação para Deus. Quem é Deus? Você vai estipular, você vai determinar as regras da sua vida. Meu corpo, minhas regras. É isso aí. Quem que estabeleceu as regras do nosso corpo? De como o que nós devemos e não podemos fazer com o nosso corpo. O que nós podemos comer e não comer. Os cuidados que nós temos que ter. Quem foi que estipulou? Foi Deus. Mas quando eu digo, não, quero viver do meu jeito. Eu não vou me submeter a um livro ultrapassado. Eu quero curtir a vida. Vai, curte a vida, filho. Isso aí. Depois, não venha dizer que Deus é mau, que Deus é injusto. Porque Ele nos avisou, Ele nos avisa, Ele nos repreende, Ele nos corrige, Ele nos ensina, Ele nos educa, porque nos ama. Por que Deus insiste com o homem? Porque Ele nos ama. Porque senão, quer saber? A humanidade quer viver do jeito que eles querem viver? Vou deixar viver. Vou deixar todo mundo se arrebentar. Eu me esvaziar da minha glória, me tornar homem, sofrer, morrer por causa desse povo ingrato? Não. Então Deus é bom sim. Deus é amor. Ele é gracioso, é misericordioso sim. Mas a Bíblia fala do dia em que Deus vai dizer basta, acabou. E aí será o dia do juízo. Mas a serpente continua insinuando para as pessoas da nossa época que Deus, para uns ele vai dizer que Deus é uma farsa, que Deus não existe, para outros vai dizer que Deus é mentiroso, para outros vai dizer que Deus é injusto. Não, você pode comer. Vejam que todo esse discurso hoje na humanidade gira em torno do humanismo, do desejo humano. A palavra de Deus diz que matar é pecado, que aborto é pecado. Mas o mundo hoje quer dizer que não é. Que autodestruição é pecado, mas o mundo diz que não é. Cuidado com o que a serpente anda falando e sussurrando no seu ouvido. Se Adão e Eva, que tinham um coração puro, não estavam contaminados pelo pecado, se deixaram enganar, se deixaram levar, simplesmente pelo fato de dar ouvidos à serpente e não ouvir o que Deus falou, quanto mais nós, que já estamos contaminados. Mas graças a Deus, pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Graças a Deus, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, nos alertando, nos advertindo. Não, você não vai morrer, mulher. Certamente, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Consequência, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto
e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então ela olhou, ela viu. E viu que era boa para se comer, tinha uma boa aparência. Mas, como nós já lemos hoje, todas as árvores, todos os frutos do Éden eram boas, eram agradáveis aos olhos e boa para alimento. Mas ela começou a olhar, antes ela olhava para aquele fruto como um pote de veneno. Que se ela comesse, ela morreria. Agora ela já olha com outros olhos. Foi despertado um olhar que antes ela não tinha. Você tem que experimentar. Esse mundo é tão nojento que as serpentes hoje estão nas salas de aula, dando aula para crianças, no maternal, na classe de alfabetização, falando para os meninos, olha, para você saber que você é homem, que você gosta de mulher, você tem que tirar, você tem que experimentar também o outro lado. Que história é essa? Tem que experimentar. Para saber se essa árvore mata ou não, você tem que experimentar. E foi por experimentar, por dar ouvidos à serpente, que nós sofremos as consequências. Uma coisa tão banal, né? Comparado com os pecados que talvez você ou eu já tenhamos cometido, comer uma fruta. O problema está na raiz, está no princípio. Por que ela comeu? Porque ela desejou ser o Deus da sua própria vida. Serei como Deus, não terei que dar satisfação nem mesmo para Adão. Eu vou ser dona da minha vida. Que marido que nada. Que Deus que nada. Não me importa se a palavra de Deus diz uma coisa, o importante é o que eu quero. É o que eu desejo. E eu vou atrás dos meus sonhos. Afinal de contas, eu mereço ser feliz. Eva pensou, olhou, viu que a árvore era boa de comer, agradável aos olhos, árvore desejável, para dar entendimento. Eu quero ter esse entendimento. Vai acabar essa história de eu ter que ficar consultando a Deus o que eu posso fazer, o que eu devo fazer. E não tem essa história de Adão, não. Eu vou comer. Vou ser como Deus. Está no princípio, está na essência. E aí, o que ela fez? Tomou do fruto e comeu. E qual foi a surpresa que ela teve? Não morreu. Ela correu, levou o seu marido, deu também ao marido. Ela chegou, está vendo? Ó, eu comi e não morri. Comi e não me aconteceu nada. Comi e estou aqui bem. Você pode comer também. Deus mentiu. Falou que se eu comesse eu morreria. Comi e não morri. Estou aqui, ó. Vivinha da Silva. Estou feliz. Nunca tive tão feliz na minha vida. Nunca me senti tão livre na minha vida. Porque tinha esse mandamento que proibia de eu comer. Eu comi. Desobedeci. E não me aconteceu nada. Está vendo? Você pode comer também. Adão olhou para a mulher. Não viu nada diferente. A mulher está bem. Está respirando. Está andando. O coração está batendo. Está muito bem. Gozando de saúde. É verdade.
E ele comeu. E quando Adão comeu, abriram-se então, versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos. E percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vejam que a noção do pecado, de que estavam nus, só aconteceu depois que Adão comeu. Por quê? Porque Adão era a autoridade. O que Deus teria feito se Adão tivesse se recusado a comer? Provavelmente teria expulsado Eva e teria dado uma outra esposa para Adão. Mas é apenas uma teoria. O que Deus faria, nós não sabemos. Porque, infelizmente, Adão comeu. Deu ouvido à sua mulher e comeu. E quando ele comeu, abriram-se então os olhos de ambos. Que até então, Eva estava... Mas só depois que a autoridade, a cabeça do lar, comeu, é que perceberam a besteira que tinham feito. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Folhas de figueira são as nossas desculpas. São as nossas justificativas para o nosso erro. São folhas de figueira. Por que você fez isso, Adão? Ah, por isso, por aquilo, não sei o quê. São folhas de figueira. Ele fez porque quis ser independente, quis ser livre. Ele não confessou o seu pecado. A mulher não confessou o seu pecado. Não admitiu o seu erro. Transferiu. Houve uma transferência. Não, a culpa foi da serpente que me enganou. Não, a culpa foi da mulher que o Senhor me deu. A culpa não é minha. Eu sou inocente na situação. Eu sou tão vítima quanto. Vítima coisa nenhuma. Eles foram cúmplices da serpente. Eles fizeram o que o coração deles desejou. E coseram então para si folhas de figueira. Tudo aquilo que nós fazemos depois de termos cometido o pecado, para nos auto-justificar, para nos auto-explicar, são folhas de figueira. Não cobre o nosso pecado, não cobre a nossa nudez, não resolve o nosso problema. São as religiões, folhas de figueira. São as boas obras, folhas de figueira. Não resolve o problema da humanidade, do homem. Não resolve o meu problema, não resolve o seu problema. São apenas folhas de figueira. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. O homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Antes, ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, era um deleite para eles. Quando Deus via, era um momento esperado. Quando Deus, na virada do dia, na viração do dia, ia ter com eles. Era um momento que eles aguardavam com ansiedade. Mas aquilo que era prazeroso, aquilo que trazia alegria, ouvir a voz de Deus, era algo que gerava alegria, segurança. Eles se sentiam amados, queridos por Deus. Agora, é motivo de medo. Eles nunca tiveram medo de Deus. E o que eles fizeram? Se esconderam. Entendem por quê? Não vou generalizar. Muitas vezes a pessoa, quando está no pecado, ela não quer ouvir a voz de Deus, ela não quer ouvir a palavra de Deus, ela não quer ouvir mensagens como essa, ela quer ouvir mensagens que afagam o seu ego. E quando ela não recebe isso num determinado lugar, ela vai para outro. E vai encontrar mensagens que afagam o ego,
que vai estar substituindo essas vestes de figueiras já deterioradas por novas vestes de figueira. E vai assim, de domingo em domingo, trocando as vestes de figueira. E vai vivendo. É isso aí. Deus sabe do meu coração. Deus sabe porque eu tomei essa decisão. Deus sabe o que me levou a fazer isso. Deus sabe. Ele sabe que você é pecador. Sabe que você precisa se arrepender, se converter dos seus maus caminhos e entregar a sua vida nas suas mãos. E parar de ouvir a serpente. Se esconderam entre as árvores do jardim. As árvores do jardim não estavam ali para isso. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde está? Deus não sabia? Deus sabe. Deus sabia o que já tinha acontecido, Deus sabia tudo. Mas está se aproximando do homem: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: olha as vestes de figueiras, olha se justificando, se desculpando. Disse o homem: a mulher que o Senhor me deu, que me deste por esposa, essa aqui que está aqui do meu lado, eu não te pedi mulher nenhuma. Eu estava feliz da vida lá no Éden, lá. Solteirão. Se eu venho com esse papo de que não é bom que o homem esteja só. Aí essa mulher vai, dá ouvido lá para a serpente lá, vem me dar. Ó. Eu sou vítima disso daí. Dessa história. É isso aqui. Não é isso? O casal está fazendo uma DR ali na frente de Deus ali. Deus ouve um, ouve outro. A serpente está tentando sair de fininho pelo canto. Deus começou por onde? Pela autoridade, pelo cabeça. Foi ao homem. E o homem com suas vestes de figueira disse: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: o que é isto que fizeste? Vestes de figueira. Respondeu a mulher: o que eu poderia fazer? A serpente me enganou. Eu fui inocente. Eu não tive culpa. A culpa é da serpente, que mentiu, que me enganou. Não, a culpa é sua, porque não acreditou na palavra de Deus. Antes deu crédito à serpente, ao espírito dessa serpente, que hoje já é um dragão, de tão grande que é. Me enganou e eu comi. Ah, tadinha Eva, poxa, ela te enganou. Adão, me desculpa, tá, por ter te dado Eva como esposa. Deus não se desculpou com Adão. Não abraçou a Eva, eu te entendo. Eu sei como é que é essas coisas. Não entende não. Ou admitimos o nosso erro, admitimos o nosso pecado, confessamos e nos arrependemos, ou então ficaremos com as nossas vestes de figueira nos auto-enganando. A serpente me enganou e eu comi. Versículo 14. Então o Senhor disse à serpente, e aí vem a punição da serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos.
rastejarás sobre o teu ventre e comerás o quê? Pó. O homem é pó, do pó veio, do pó retornará. Ela se alimenta dos nossos pecados. Quando nós pecamos, nós alimentamos a serpente. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela estava ali, no centro do jardim. Deus só pediu isso. Pediu não, ele ordenou isso, uma única coisa. Não coma dessa árvore, das outras pode comer. Mas dessa árvore não. Só isso. Fácil. Fácil. Mas eles comeram, eles desobedeceram. Por que árvore do conhecimento do bem e do mal? Um teste. A obediência, entendam isso. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós adquirimos o conhecimento do bem. Quando nós nos alimentamos da árvore da vida, através da obediência, nós adquirimos o conhecimento do bem. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, isso vai gerar o conhecimento para o mal. Essa é a razão. Aquela árvore era um teste, era uma prova. E a única coisa que o homem precisava fazer para tirar 10 na prova era não comer aquilo que Deus disse, não coma. Só isso, mais nada. Mas o desejo de ser o Deus da sua própria história, da sua própria vida, fez com que o homem desobedecesse. E aí ele desenvolveu e adquiriu o conhecimento do mal. E hoje nós caminhamos entre o conhecimento do bem e do mal. A palavra de Deus é descrita como uma espada de 2 gumes. Por que 2? Porque a mesma palavra que salva, condena. A palavra de Deus é a sua espada. Na visão do Cristo glorificado em Apocalipse capítulo 1, João vê uma longa espada de 2 gumes que sai da boca de Cristo, simbolizando a sua palavra. Quem crê nessa palavra, quem confia na espada de Deus, na espada de Jesus, quem me guarda, quem me protege, quem me salva é a espada de Jesus, é salvo. Quem não confia na espada, na palavra, quem não se rende a ela, é condenado. A mesma palavra que salva, condena. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Se o homem não comesse, ele iria adquirir conhecimento do bem. Desobedeceu, adquiriu conhecimento do mal. O que nós fazemos com a palavra de Deus que nós recebemos vai determinar o tipo de conhecimento que você terá. De um lado, a obediência nos promete a sabedoria do alto, sabedoria de Deus. A desobediência, a sagacidade da serpente. Sagacidade é essa que pode fazer com que a gente engane um ou outro por algum tempo. Até muitos por algum tempo. Mas não enganamos a Deus. Um dia a verdade é revelada. Vejam que no ato do pecado,
Adão e Eva eram cúmplices. Estavam de acordo. Estamos juntos. Ninguém larga a mão de ninguém. Nós estamos juntos nessa história até o final. Estamos juntos. Mas quando eles se deparam diante de Deus, se veem nus, envergonhados, temerosos com o que vai acontecer, aí começou um a apontar para o outro. É assim. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que a gente possa aprender e buscar na sua palavra, na sua verdade, esse conhecimento do bem, que nos conduz à salvação, que nos conduz à obediência a Deus. Vamos orar? Pai Santo e Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome. Que os nossos olhos sejam abertos, Senhor. Sim, sejam abertos pela tua palavra, pela obediência à tua palavra. E possamos enxergar a nossa verdadeira situação. Dos riscos, dos perigos que corremos quando te desobedecemos. Nenhuma desobediência, nenhum mandamento, por menor que seja, pode ser negligenciado. Mas para andarmos, Senhor, na verdade, na justiça, na luz, nós precisamos do Teu Espírito nas nossas vidas. E dizendo, ouvir a Tua voz falando, haja luz, e que haja luz. Haja separação entre a luz e as trevas, e nós possamos optar pela luz. Haja separação entre águas e águas, haja firmamento, haja terreno sólido, solo seco. Oh, aleluia, Senhor. Conduz-nos, Senhor, por um caminho de obediência. Nós, por nós mesmos, não podemos. Por nós mesmos, nós não queremos. Se Cristo não gerar em nós esse desejo, esse coração obediente, submisso à Tua palavra, pereceremos. Tem misericórdia, Senhor. Perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a viver em santidade e em sabedoria, rejeitando a sagacidade e a malignidade da serpente e do pecado. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito. Leva-nos em paz e segurança aos nossos lares e que logo mais possamos estar aqui à noite para mais uma vez te render louvores, glorificarmos o Teu santo nome. Ser com o pastor João, que estará ministrando a palavra, que a Tua unção, que a Tua graça, que o Teu poder seja sobre a vida do Teu servo, do Teu filho. Ser com os irmãos também do Ministério de Louvor, enfim, Senhor. Que aquilo que vai ser ofertado a Ti logo mais à noite possa ser para a honra e glória do Teu santo nome, trazendo salvação, cura, libertação, em nome de Cristo Jesus. Amém.
qualquer